As empregadas bateram palmas dizendo que ela tinha sido extraordinária. Rupert ficou chateado ao ouvir aquilo, e percebeu que Karen e Elise estavam emocionadas. Aquilo fez ele se perguntar se era o único que não havia entendido, e se era o estranho ali. Leonia disse ao Duque para ele não matá-los imediatamente. O Duque falou que fazer aquilo seria um grande desperdício. Feliz, Leonia falou que era aquilo mesmo, ele precisa fazer seu dinheiro valer a pena. Surpreso, o Duque perguntou onde ela tinha aprendido a falar aquilo, e ela disse que no orfanato. Então disse que tinha uma boa ideia, ele deveria amarrá-los, e jogá-los de um penhasco. Então, quando eles caíssem, iriam ficar balançando para cima e para baixo por causa da corda, caindo e subindo. Daí, quando parar, ele deveria deixá-los pendurados até que a corda estivesse prestes a se romper. O Duque disse que valia a pena tentar aquilo, e que tinha um penhasco perfeito bem atrás da mansão também. Mas ela falou para ele não exagerar, pois eles precisavam estar saudáveis para que pudessem torturar eles por um longo tempo. Cruzando os dedos, Leonia falou que se ele quebrasse a promessa, iria levar um peteleco na cabeça. Aquela conversa estava deixando Rupert aterrorizado. Voltando de seus pensamentos, Rupert voltou a lembrar de uma mulher de cabelos pretos, e de um acidente de carruagem. E do Duque na chuva dizendo que Regina não era mais uma bolhote. Então o cara perguntou se Leonia não lembrava a senhorita Regina. Eles se olharam nervosos, e Rupert falou que era mais plausível dizer que ela era a filha ilegítima do Duque. No primeiro dia que ele a viu, não era estranho dizer que ela tinha crescido nas ruas, e que nenhuma vez o fez lembrar de Regina. Mas agora, ela se parecia exatamente como uma senhorita que é amada pela família Bolhote. Exatamente como aquela pessoa. Mas ela não se parecia com Regina, então disse que a senhorita Regina estava morta. No passado, em um dia de chuva forte no território Bolhote, Regina fugiu segurando as mãos de seu amado. Rupert disse que naquele dia, ele pessoalmente investigou a carruagem que havia caído ladeira abaixo. Mas Cara disse que nenhum corpo foi encontrado, cogitando que aquelas pessoas poderiam ter escapado com segurança daquela carruagem naquele dia, e fugido do território Bolhote. Enquanto tomava banho, o Duque lembrou de Cara dizendo que uma criança não é um animal de estimação. Ele se perguntava como Leonia podia se parecer com um animal de estimação, e que aquilo era um insulto para um filhote de besta. Mas ele se pergunta como ela sabia o que era um hacking. Ele lembrou quando ela disse as palavras fraude e hacking. E que eram palavras que mesmo crianças nobres não falavam. Ela havia entrado no orfanato quando tinha 5 anos, mas parecia que realmente precisava dar uma olhada naquilo. Intenso, ele se perguntou se ela era um gênio. Rupert perguntou se ele havia terminado, e o Duque disse que não achou que tivesse falado para ele entrar, mas Rupert falou que tinha algo que desejava dizer, e o Duque disse que ele parecia acabado. Irritado, Rupert pensava que devia ser porque foi ele quem teve que fazer todo o trabalho no lugar do Duque. Então pediu perdão por entrar sem permissão, contudo, acreditava ser algo importante. De repente, eles ouviram uma batida na porta. Leonia perguntava se o senhor estava ali, então disse a Connie que talvez ele não estivesse. Connie disse que ele deveria estar no banho, já que viu os servos levarem a água do banho dele mais cedo, então perguntou se ela gostaria de voltar mais tarde, e Leonia disse que preferia esperar. Depois perguntou se aquela irmãzona tinha medo daquele moço. O Duque e Rupert ouvia tudo em silêncio. Connie respondeu que o mestre era o Duque Bolhote do Norte, e que ele era a pessoa mais forte naquele mundo, então era claro que ele era bem assustador. E que ela era apenas uma simples empregada no final das contas. Rupert olhava para o Duque nervoso. Leonia disse que aquele moço era bom com ela, e Connie falou que aquilo era porque ela é uma senhorita preciosa para ele, e ela falou que esperava que fosse verdade. Então perguntou o que faria se ele se tornasse um solteirão velhote por causa dela. O Duque ficou em choque, e Rupert segurou o riso, mas Connie disse que o Duque era popular. Mas Leonia falou que a aparência não era tudo, e que a personalidade da pessoa também precisava ser boa,
e ela sabia que o caráter dele normalmente não era ruim. Rupert pensava que, se fosse morrer, queria que fosse depois de rir tanto quanto uma hiena. Leonia continuou perguntando os gostos dele, que ele não era só temperamental, fazendo Connie segurar o riso também. Ela ia continuar falando, mas o Duque abriu a porta abruptamente, fazendo Connie gritar assustada, caindo para trás. E Leonia disse que parecia que ele estava lá dentro, perguntando por que ele havia fingindo, mas parou de falar quando viu Rupert corado lá dentro. Ela pensou por alguns instantes, depois falou que ele estava sem camisa e seu tio Lupe estava no sofá. Rapidamente, Connie gritou dizendo que não era aquilo. O Duque a mandou entrar, ela tentou falar sobre aquilo novamente, mas o Duque teve que dizer 2 vezes, que não era o que ela estava pensando. Um pouco triste, ele perguntou se parecia aquele tipo de homem, e Leonia disse que não era pecado gostar de alguém do mesmo gênero. Irritado, ele falou que não estava falando sobre aquilo. Então perguntou se ela achava que ele perderia popularidade só porque tinha uma filha única. Ela olhou e balançou a cabeça, dizendo que ele deveria conhecer uma boa pessoa depois, e o Duque disse que não era prioridade no momento. Ela perguntou o porquê, e se era por causa dela. Mas ele falou que só não tinha ninguém que ele estivesse interessado. O Duque se perguntou por que ele estava falando daquilo com uma criança. Ele a carregou em seus braços, e ela emocionada perguntou o porquê. Então, ele vestiu um roupão a deixando irritada. Leonia perguntou por que ele estava querendo colocar roupas, e ele perguntou o que ela achava, mas ela falou que estava apenas olhando. O Duque falou que não podia acreditar, que estava sendo assediado pela própria filha. Ela disse que foi mal, que apenas daria uma espiada secretamente a partir daquele momento. Então ele perguntou por que ela estava ali, e ela disse que foi lhe dar uns biscoitos. Ele havia trabalhado duro na dungeon subterrânea torturando as pessoas, então, ela pensou que ele estaria cansado, então fez alguns cookies com a chefe. Era para ele comê-los e continuar com seu trabalho duro. E já que o moço sempre lhe dava doces, ela estava lhe dando algo daquela vez. O Duque falou que mesmo que fosse o caso, todos os ingredientes utilizados para fazê-los foram comprados com o seu dinheiro. Com raiva, ela disse que o odiava quando ele fazia aquilo, e que era para devolver se não ia comer, e ele perguntou quem disse que ele não ia comer. Mas ela gritou que não queria dar os cookies para ele mais, e já que ela estava de mau humor naquele momento, estava tão triste que não tinha qualquer tostão, que até queria morrer. Então ele lhe disse que o dinheiro dele também era dela. Feliz, fazendo uma cara fofa, ela falou que estava zoando mais cedo. Rupert olhava para aqueles dois, e se perguntou se eles tinham esquecido totalmente que ele estava ali. Leonia foi embora, e o Duque perguntou a Rupert se ele ainda estava ali, e qual foi o motivo que ele havia ido ali. Rupert estava irritado, pensando que sabia que eles haviam se esquecido dele. Então disse que ainda não havia falado, e o Duque mandou ele falar. O Duque começou a comer seus cookies, enquanto Rupert reunia coragem. Então disse que queria falar sobre a jovem senhorita Leonia. Já deitada para dormir, Leonia perguntava se Connie achava que o Duque iria gostar dos biscoitos. Connie disse que era claro, perguntando se ela não havia feito com todo o seu coração, e que tinha sido um dia caótico, e que ela tinha sido incrível mais cedo. Leonia perguntou se tinha sido mesmo, e Connie disse que era claro. Mas agora era para dormir, e que se tivesse qualquer coisa que precisasse era só tocar o sino. Era um sino criado com magia, e que todos os servos iam ouvir o seu chamado. Então perguntou se ela via aquele bracelete, e que eles poderiam ouvir por causa dele. Leonia dizia que aquilo era interessante, Connie disse que pensava o mesmo, por isso era caro também. Colocando o sino na mesa, lhe deu boa noite. Olhando para o sino, Leonia pensava que ela já havia visto crianças usando os sinos com aquele formato em uma apresentação. Ele viu isso na sua vida passada. Rupert dizia que era sobre a origem da senhorita Leonia. Olhando sério, o Duque perguntou se já não haviam terminado aquela conversa. Assustado,
Rupert disse que acreditava que seria uma boa ideia dar uma olhada naquilo. O Duque perguntou qual seria o motivo. Então, Rupert disse que primeiro, era para ele fazer o favor de não ficar bravo depois que ele falasse. E o Duque disse para ele parar de falar coisas sem sentido. Com lágrimas nos olhos, Rupert pediu por favor, dizendo que estava falando aquilo com seu pescoço na reta. O Duque disse que era para ele então colocar só o dedinho na reta. Tomando coragem, Rupert falou que acreditava que a senhorita Leonia poderia estar relacionada à senhora Regina. Rupert ficou nervoso esperando o que o Duque iria dizer, mas ele disse que a Regina estava morta. Rupert falou que eles não encontraram o corpo. Então disse que se por acaso a senhora Regina e o seu amado sobreviveram e fugiram, e a criança concebida por aqueles dois fosse a senhorita Leonia, se então, eles não deveriam consertar os rumores que estavam circulando sobre ela ser a filha ilegítima dele. O Duque disse que entendeu, e que também pensou que deveriam investigar o passado de Leonia. Mais aliviado, Rupert disse que entendia, contudo, o Duque falou que após ouvir o que ele pensava, estava mais propenso a não investigar, e que eles haviam encontrado Leonia no orfanato. Rupert gritou perguntando se eles não deveriam confirmar seu parentesco ainda mais. Então, o Duque perguntou que se eles confirmassem, se Rupert iria contar a Leonia quem eles eram e que estavam mortos. E ter Regina como sua mãe não era uma situação boa para Leonia. A filha de uma mulher que pertencia à família Boliotti, que fugiu com um homem que pertencia a uma família inimiga. Ou a filha ilegítima do Duque Boliotti, o homem mais forte do Império e Lorde do Norte. Se uma jovem tivesse que ter um desses dois rótulos presos a ela, era óbvio que o último era muito mais justificado. Então, Rupert disse que parecia que estava errado. Mas o Duque disse que ainda assim, ele era melhor do que ele. Assustado, Rupert perguntou como era. E ele falou que nem mesmo havia pensado sobre Leonia ser filha de Regina, e perguntou a Rupert se Leonia lembrava Regina. Para ser honesto, Rupert disse que a sua resposta era não. Ele pensava que ela na verdade era tão similar ao Duque que chegava a assustar. O Duque disse que confirmar era simples. No orfanato onde eles se encontraram, ele viu uma centelha de luz dentro de seus olhos negros. Naquela vez, ele pensou que fosse Mana reagindo inconscientemente. A maior e definitiva evidência que prova que alguém tem sangue Boliotti em suas veias, eram as presas bestiais. Leonia estava feliz enquanto comia. O Duque falou que parecia que teriam que deixar os planos de pendurá-los por uma corda no penhasco para a próxima vez. Então, ela perguntou se era por causa do clima. Ele disse que era aquilo mesmo, que não poderia deixar os cavaleiros congelando até a morte enquanto cuidavam dos convidados. E que eles deveriam ter pendurado eles no dia anterior. Descendo da cadeira, ela agradeceu a Connie por colocar sua capa, dizendo que estava igual ao Superman. O Duque perguntou quem era, e ela disse que era um cara que veste a cueca por cima das calças. Sem entender, ele perguntou se um pervertido daqueles existia. Ela disse que ele não era um pervertido, mas ele só veste a sua cueca por cima das calças e que era o estilo pessoal dele, e ele disse que aquilo se chamava pervertido. Ele pensou que ela é quem continuava lhe chamando de pervertido, se perguntando se ela preferia pessoas que mostrassem seus corpos. Ela dizia feliz que na verdade, a fantasia do Superman não era importante, seu corpo que era. Que ele só não tinha ombros largos como também um ótimo peitoral musculoso. Perguntando como um corpo tão robusto não era flácido. Ela saiu correndo gritando Superman, e ele dizia que ela iria quebrar o nariz daquele jeito.